E aí, rapaziada, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para falar com vocês um pouco sobre alguns conceitos da física que são muito importantes para o entendimento da ondulatória. Então, a gente vai falar hoje sobre as ondas eletromagnéticas, que são uma das naturezas possíveis para as ondas, tá? A gente pode ter também ondas mecânicas, por exemplo, o que muda tudo quanto à definição dessas ondas. As ondas eletromagnéticas, que são o nosso foco de hoje, essas ondas elas têm capacidade de se propagar, ou seja, de se mexer, de serem enviadas também no vácuo. Então, ondas eletromagnéticas se propagam no vácuo, enquanto as ondas mecânicas não. Você não tem como produzir som no espaço, por exemplo, porque no espaço a gente sabe que é vácuo e o som é uma onda mecânica que precisa de moléculas para ter a propagação da sua energia. Beleza? Então, nas últimas aulas, a gente tem conversado um pouco sobre a definição do que é uma onda, né? Uma onda é aquilo que consegue transportar energia sem transportar matéria. Então, por exemplo, quando eu jogo um objeto daqui até ali, isso não é um caso de onda, porque nesse caso específico, a caneta que eu joguei, ela é um objeto e ela teve que pessoalmente entregar energia. Só que quando eu balanço uma corda, nesse caso eu estou produzindo uma onda sim, porque não foi o pedaço de corda que eu balancei que entregou a energia lá no final. Beleza? Tranquilo? Tá bom. Então, o que é a onda eletromagnética mesmo? É aquela onda que se propaga também no vácuo. Tá bom? A gente vai falar então hoje dos exemplos de ondas eletromagnéticas e eu vou explicar as características de cada uma delas. Então, vamos lá, bora aqui. O que são ondas eletromagnéticas, né? Como eu já falei para vocês, elas são ondas capazes de se propagar em meios que não tenham material. Qual meio que não tem material mesmo, que eu já falei para vocês? O vácuo. O vácuo não tem matéria ali. E como é que acontece sua propagação, então, se não é por meio de matéria? Ela acontece. Aqui eu coloquei os meios, né? O meio sólido, que é um exemplo de meio material. Vocês podem ver aqui. Também coloquei sobre o líquido e o gasoso. Os três são meios. Então, por exemplo, o som. A gente fala do som. O som ele se propaga por meio de um objeto, né? Inclusive, um objeto deixa o som muito alto. No líquido também, quem já mergulhou e ouviu alguém batendo na parede da piscina, por exemplo, vai concordar comigo que o som dentro da piscina ele é muito mais alto. E no gasoso, que é o clássico. Vamos, só deixa eu tirar essa tinta aqui. A luz é um exemplo de onda eletromagnética, tanto que a luz do Sol chega até nós por meio do vácuo no espaço, não é verdade? E aqui nós temos uma representação do campo eletromagnético. Por que ele é um campo eletromagnético, né? Que é o que permite a propagação de ondas eletromagnéticas. É porque ele tem um campo elétrico ali, ó, que são as setas em vermelho. Só que existe uma lei da física que diz que sempre que a gente tem uma variação do campo elétrico, vai ter uma variação do campo magnético. Então o que acontece? Primeiro tem um campo elétrico e ele começa a variar, ele começa a mudar seu valor. Isso vai fazer com que mude o valor do campo magnético, que vai fazer com que mude o valor do campo elétrico, que vai fazer com que mude o valor do campo magnético, vai fazer com que mude o valor do campo elétrico. E assim a gente tem uma espécie de movimentação devido a essa influência de um em outro. Então o que precisa para iniciar uma onda eletromagnética? Precisa de uma alteração em um campo elétrico. Tendo uma alteração em um campo elétrico, vai começar uma espécie de efeito em cadeia, um alterando no outro.
e daí nós temos ondas eletromagnéticas. Então vamos aos exemplos de ondas eletromagnéticas. A gente vai começar das ondas que têm uma menor frequência, tá? Frequência baixinha, e vai para as de frequência mais alta. Para quem não sabe, existe uma equação. Opa, não é essa aqui não. Existe uma equação da física que ajuda a determinar a frequência da onda, que é essa aqui, ó. V igual lambda F. Lambda é uma letra grega, tá? Então, a velocidade da onda depende de duas coisas. A velocidade da onda depende do comprimento dela, se ela é uma onda grande ou pequena, e depende da frequência, tá? O que é a frequência? A frequência é a quantidade de repetições em um tempo. Então, essa onda tem uma frequência mais alta do que essa aqui, ó. Por quê? Porque teve várias repetições. Agora, essa aqui tem uma frequência ainda mais alta. Agora, olha que engraçado. Qual onda dessas aqui é maior? Tem um comprimento de onda maior. Essa aqui tem o maior comprimento de onda das três que eu falei. A gente olha para a distância entre as suas duas cristas. Olha essa aqui com uma distância menor. E olha essa com uma distância muito pequenininha. Tá bom? Então, o comprimento de onda, o tamanho da onda, é contrário ao tamanho da frequência. Uma onda que tem alta frequência, que é essa de cima, ela tem baixo comprimento. E uma onda que tem uma frequência baixinha, frequência é quantidade de repetição, tá? Uma onda que tem uma frequência baixinha, que é essa aqui, ela tem um comprimento grandão. Tá bom? O que eu quero que vocês guardem disso que eu falei agora? Quero que vocês guardem a frequência, tá? A frequência é a quantidade de repetições que uma onda tem. Então nós vamos começar falando das ondas que têm uma frequência baixinha, uma pequena frequência. Ou seja, são poucas repetições. Vamos lá. Começamos com a onda de rádio. A onda de rádio é a que tem a menor frequência de todas. E por isso ela tem um maior comprimento. São ondas grandonas, tá? As ondas de rádio são bem grandes. Inclusive, a onda de rádio AM é a maior do que a de rádio FM, né? Por isso que a programação de rádio do interior, os temas do interior normalmente são colocados na rádio AM, enquanto a rádio FM é voltada para a cidade, tá? É por causa disso. É porque ondas grandes conseguem contornar obstáculos grandes como montanhas, tá? Então, rádio, micro-ondas, né? Micro-ondas já começa a ficar uma frequência um pouquinho mais alta. Aí o infravermelho tem uma frequência ainda mais alta. Aqui mais uma imagem de infravermelho, né? O infravermelho está associado ao nosso calor. Eu já vou falar um pouquinho mais. A luz visível, né? A gente sabe que a luz branca contém luz visível. Ultravioleta, já falamos do ultravioleta, né? E aqui a gente tem mais algumas. Agora a gente chegou nas que tem a frequência mais alta de todas. A frequência aqui é tão alta que quando ele acerta a nossa pele, ele é capaz de roubar elétrons. E isso pode fazer com que surja um tumor, um câncer. Então, raio-x. O raio-x é uma das que tem a frequência mais alta. E os raios gama, que estão representados ali por meio da bomba atômica. Beleza? Essa parte já foi. Tá. Então aqui nós vamos comparar agora as frequências de onda. E eu gostaria que vocês tivessem essa imagem no caderno de vocês. Essa imagem é muito importante, então eu gostaria muito que vocês colocassem isso aqui no caderno. Vamos lá, o que é isso aqui? Aqui nós temos as ondas de rádio. Vocês vão ver que elas têm uma frequência bem baixinha, ó.
frequência bem baixinha. Enquanto as micro-ondas já aumentou a frequência. Ó. Infravermelho, ainda maior. Luz visível, começando a ficar grande. Ultravioleta, aqui a gente já tem algumas que são cancerígenas, né? O ultravioleta já é capaz de causar câncer. Raios X e também os raios gama, que tem a maior frequência de todos, por isso eles estão ligados à radiação. Agora eu preciso falar para vocês, isso aqui não é um tipo de onda, tá? Isso aqui é um fenômeno ondulatório que acontece. Eu preciso falar com vocês sobre a ressonância. A ressonância, ela é um fenômeno que acontece transferência de energia. Então, por exemplo, quando eu tenho duas ondas e elas são colocadas uma em cima da outra, a gente está falando de um processo chamado interferência, onde uma onda interfere na outra, podendo aumentar a energia ou diminuir. Agora, existe também uma transferência de energia entre objetos. Quando eu bato na parede, eu estou transferindo energia da minha mão para a parede. Quando acontece uma transferência de energia de uma onda para um objeto, vamos lá, de uma onda para um objeto. Nesse caso, a gente está falando de ressonância. Tá? Então, a ressonância é o processo em que tem transferência de energia de uma onda para um objeto. Só que isso tem uma regra, isso não acontece de qualquer jeito. Existe regra para acontecer. As moléculas do objeto, a gente já estudou. Quando a gente estuda a temperatura, a gente fica sabendo que os objetos eles estão em constante estado de vibração. Então, eles estão lá vibrando, 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 vibrando. Beleza? Essa vibração é devido à energia cinética interna das moléculas. Então, o que eu quero que vocês saibam? A energia aqui existe e está dentro das moléculas que estão o tempo todo vibrando em uma determinada frequência. Tá? Os objetos. As ondas, como eu já falei para vocês, elas também têm uma frequência de vibração, né? Que algumas têm mais, outras têm menos. Agora, o que acontece? Para que tenha transferência de energia de uma onda para um objeto, o que é isso mesmo? Transferência de energia de uma onda para um objeto, o que é isso mesmo? É ressonância. Para que a gente tenha ressonância, para que o objeto aceite a energia da onda, eles precisam estar em mesmo estado vibratório. Então, se o estado vibratório for o mesmo, a energia será aceita. Senão, a energia não vai ser aceita. O objeto não aceita a energia de qualquer forma. Tá? Quando eu tenho a taça de cristal, por exemplo, aparecia muito nos programas de TV uma vez. A taça de cristal e a pessoa ia lá querer quebrar com a voz. Aí a pessoa tentava cada vez gritar com mais intensidade. Mas não é isso que vai fazer a voz quebrar a taça. O que vai fazer a voz quebrar a taça é a frequência do som. Se eu acerto exatamente a frequência de vibração das moléculas da taça, aquela taça vai aceitar a energia. Senão, eu não aceito. Tá bom? Então, a minha voz precisa estar na nota musical correta, porque cada nota musical é de uma frequência, tá? Então, eu preciso acertar e é um som bem agudo, tá? É bem difícil. E tem que manter de uma forma bem constante para que ela aceite a energia que chega para quebrar, tá bom? Então, não é a intensidade do grito, é a frequência correta para que a taça aceite e assim ocorra um fenômeno de ressonância. Isso aí aconteceu em 1900 lá vai pedrada, numa ponte chamada Ponte de Tacoma. Se vocês pesquisarem o vídeo no YouTube, vocês vão achar. É uma ponte que recebeu ressonância e ela começou a vibrar que nem uma Maria mole assim. E daí do nada ela quebrou. E era uma ponte de concreto, tá? Ela começou a fazer isso e era uma ponte de concreto. Então esse é um fenômeno bem importante. Ele acontece inclusive no micro-ondas, tá? Que nós vamos falar mais pra frente.
Então aqui tem um comparativo completo entre as ondas, indo do rádio, micro-ondas, infravermelho, luz visível, ultravioleta, raio-x e raio gama. A frequência vai aumentando. Em contraposição, o tamanho dessa onda vai diminuindo. Então essas ondas que têm alta frequência, elas são as menores ondas possíveis. Se você ver aqui, ó, ela tem o tamanho de um núcleo atômico. Enquanto o raio-x, o comprimento da onda do raio-x era o tamanho de um átomo. A ultravioleta tem o tamanho de moléculas. A luz visível tem o tamanho de um protozoário. O infravermelho, tamanho da ponta de uma agulha. Micro-ondas. O comprimento de onda dele é do tamanho de uma borboleta. E aqui o rádio é do tamanho do edifício. Por isso que a gente usa as ondas de rádio para o rádio mesmo. Porque ele é capaz de contornar esses obstáculos e chegar no nosso rádio com a mesma energia que foi enviado. Então, vou começar a falar rapidinho aqui da onda de rádio. A onda de rádio, ela acontece por meio de uma corrente elétrica, tá? Então não tem como enviar um impulso de rádio. Note que esse impulso de rádio vai ser enviado de uma antena principal, que é fornecedora, e ali nós vamos ter corrente elétrica passando em um metal, tá? Então ele passa em uma antena que vai começar a vibrar, vai começar a oscilar e vai enviar um impulso, uma onda eletromagnética, para uma antena receptora, que vai fazer a leitura dessa onda e vai converter essa energia em uma onda sonora. O micro-ondas, por sua vez, a gente tem um parente da onda de rádio. Então, dentro do forno micro-ondas, a gente tem uma antena, rapaziada. Olha aqui, ó, tem uma antena dentro do micro-ondas. Beleza? Tá. Essa antena, ela envia uma onda, que tem uma frequência um pouquinho mais alta que a do rádio, que é refletido ali e ele vai bater no alimento. Por que que nesse caso a gente tem ressonância? O aquecimento do micro-ondas, ele acontece por ressonância. Porque as ondas de micro-ondas, elas estão exatamente na mesma frequência que as moléculas de água. Então quem esquenta aqui, na verdade, são as moléculas de água. São as moléculas de água do alimento que vão receber energia. Por isso que quanto mais água um alimento tem, mais energia ele vai receber no micro-ondas. Tá bem? O prato, ele costuma esquentar menos do que o alimento, a não ser que ele esteja úmido. Por causa disso. Tá? O infravermelho, por sua vez, ele é a onda que está associada ao calor. Então, quanto mais quente um objeto tiver, mais infravermelho ele libera. Tá? Existem câmeras para fazer a leitura do infravermelho. Como vocês podem ver aqui na imagem, ela foi criada para fazer uma leitura, só que o infravermelho não é visível a olho nu, tá bom? A luz visível, ela na verdade, gente, ela é a luz branca, tá? A luz branca, quando ela passa por um meio, ela é separada em 7 cores. Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil, que é o azul escuro, e o violeta. São as 7 cores. Quem fez esse experimento para separar e comprovar que a luz branca tinha 7 cores foi Isaac Newton, no século XVIII, tá? E é o que a gente percebe no arco-íris mesmo. Se você olhar um objeto desse, por que ele é verde? Ele é verde porque a luz branca bate nele e ele reflete 6 cores. Desculpa, ele absorve para dentro dele 6 cores. A cor que a gente vê ele é a cor que foi refletida pelo objeto e chegou no nosso olho. Então esse objeto é verde porque ele está refletindo até o nosso olho o comprimento verde. Enquanto a luz branca bate nesse objeto aqui e a gente enxerga vermelho. O que aconteceu com
o azul, com o amarelo, que entraram nesse objeto por meio da luz branca, eles foram absorvidos e ajudaram a esquentar esse objeto. Muito pouco, tá? Esquenta muito pouco. E a luz vermelha foi refletida, tá? E chegou no nosso olho. A única refletida foi a vermelha. Um objeto branco, por que ele dói muito o olho? Porque o objeto branco, a luz branca bateu nele e foi totalmente refletida até o nosso olho. Enquanto a luz enquanto a luz branca, quando bate num objeto preto, ele esquenta muito. Por quê? Porque o objeto preto não reflete nada de luz. Não reflete nada, é totalmente absorvido e por isso esquenta demais. Ultravioleta, nós já comentamos, né? O ultravioleta tem de vários tipos, UVA, UVB e UVC. O UVA, ele é responsável por estimular a melanina da pele. Então, não tem muito problema com ele. A única coisa é que ele pode causar queimadura, insolação, né? O UVB, ele já é cancerígeno, por isso que é importante passar protetor solar. Ele passa parcialmente pela camada de ozônio. E o UVC, que é o mais cancerígeno, mas ele não passa pela camada de ozônio, a não ser quando ela está degradada, que é o que acontece atualmente. O raio-x, que a gente sabe que é bem mais cancerígeno, né? Se você fizer muito raio-x, você vai ter um problema ali. O raio-x, quando ele bate na prata, ele deixa escuro. Então é usado um filme que tem prata na sua composição. A parte mais densa do osso, o raio-x não passa. Então a prata continua da cor dela. A parte escura foi onde o raio-x passou e bateu na placa de prata. E por fim, o raio gama. O raio gama, ele é liberado por meio de reações nucleares que nós vamos estudar mais a fundo em um outro momento, tá? Não é esse o momento, nós vamos estudar especificamente as reações nucleares. Então, não vou me aprofundar muito hoje. Eu só quero que vocês saibam que o único episódio de ataque nuclear utilizando bombas atômicas foi em Hiroshima e Nagasaki, pelos Estados Unidos. Hoje em dia, muitas bombas são testadas. A Coreia do Norte tem um ritual quase religioso de testar bomba atômica, tá? A cada 2 meses, praticamente, eles vão lá e testam uma, o que é muito ruim. Nós vamos entender em um outro momento por quê. Beleza, gente? Muito obrigado e bons estudos aí. Valeu, abração.